don't know me, son. Get it? 18. They don't know me, son. Suicídio. Exatamente. A sombra, ela toma, ela irrompe no ego, esse lado negativo, esse lado nosso da existência, e não é mais possível de você ter um eixo narrativo que é teu. É como se você já não fosse mais herói da tua história. É outra pessoa contando a história por ti. Mas aí por que disso chega-se na eliminação da própria vida? É um mecanismo de defesa do próprio ego. Isso é muito estranho. Mas é como se você quisesse se defender do mundo em si, acabando com o teu mundo individual, já que você não pode acabar com o mundo em si. Entende? Acontece muito em escolas norte-americanas, sobretudo de alguém entrar na escola, atirar em todo mundo e depois se matar. É uma irrupção de uma vontade negativa no mundo. Esse mundo é uma merda, ninguém merece, a gente tem que destruir isso aqui tudo e depois se destruir. Sabe? Mas assim, tem uma coisa interessante, porque eu acho que todo mundo sente essas coisas, assim. Vontade de matar todo mundo, vontade de se matar, vontade de dar um soco num cara do nada, dar um tapa no... Assim, entra um cara com uns negócios no elevador, assim. Eu penso, mas se eu desse um tapa no negócio e voasse tudo? Todo mundo tem essas merda passando, né? Mas como é que eu faço pra não me identificar e não me identificar com essa merda e conseguir simplesmente visualizar isso e dar risada dessa bobagem? Que eu acho que isso ia salvar muita gente do suicídio e desses crimes, né? Cara, quando eu tinha, sei lá, uns 17 anos, eu morava em Três Passos. Eu jogava futebol, né? Eu estudei nos Estados Unidos, eu tinha uma bolsa atleta, enfim. Teve um momento que eu tive uma lesão bem grave na minha perna. E eu fui pra cidade do interior fazer meu tratamento, enfim. E eu gostava muito de humor. Eu sempre gostei também de Bill Burr, do George Carlin, enfim. E sempre teve esse humor negativo, esse humor mais autodestrutivo, autodepreciativo. Sempre achei engraçado. Um amigo meu... Ou na cidade brutal, né? É. E um amigo meu chamado Júlio, se estiver assistindo aí, abraço. Provavelmente não tá. Mas enfim. Ele me apresentou um vídeo teu, cara. Que é o vídeo Desista dos Seus Sonhos. Todo sonhador é um arrogante. Sim, que era a piada do Hitler. Todo sonhador é um arrogante. Todo sonhador é um arrogante porque não tá sonhando o próprio sonho. Tá sonhando um sonho que foi imposto a ele. Então, de alguma maneira, você se perde do teu eixo narrativo e quer viver o que os outros querem pra ti. E você se perde de ti mesmo. E aí vem esse sentimento de raiva sobre o outro, porque você quer ser o que o outro quer que você seja, porque você não pode ser quem você quer ser. Você se perde da tua história e quer viver a história do outro. Então você passa a sonhar pra conquistar o que o outro quer que você conquiste. E aí vai criando uma arrogância interna, onde você quer de alguma forma conquistar o mundo externo a ti, mas não tem domínio do teu mundo interior. Porque você não sabe quem quer ser. Não é um sonho do self, é o sonho do ego. O sonho do ego é arrogante. O sonho do self é pra outras pessoas. Entende? Mas aí como é que se lida com essas vozes que todo mundo tem, mandando fazer merda? Porque a minha resposta é que a comédia entra nesse vácuo aí mesmo. Perfeito. Como que a gente lida com as vozes? A gente tem que entender qual voz é a voz verdadeira. Cara, a gente tem esses instintos, essas pulsões de fazer um mal pro outro, de canalizar uma raiva ou canalizar um desejo negativo de destruição sobre o outro. Mas geralmente, se a gente olhar mais a fundo, é algo nosso. O que nós estamos fazendo que não é nosso real? Qual história a gente está contando que não é nossa? Sobretudo, é um erro de eixo narrativo de alguma forma. Não sei se dá para entender muito bem o que eu quero dizer, mas é como se você soubesse o que deve ser feito da tua vida e agora você é imposto a fazer outras coisas por causa da sociedade. Essa vontade de dar um tapa na mesa do professor e jogar as provas para longe. Você não queria fazer a prova, obviamente. Aquilo te é imposto. Por você aprendeu outra coisa. Investiga bem de onde que vem esse impulso. Mas às vezes tipo assim, entra um cara no elevador, com um bolo. Ele tá subindo no elevador comigo. Eu vou olhar pro cara e vou pensar, puta, se eu desse só um soquinho assim e voasse esse bolo dentro do elevador. Eu vou pensar isso, tenho certeza que eu vou pensar. Sim. Só que eu não vou fazer. Porque eu sei que não sou eu aquilo. E mais, eu vou admitir que eu pensei aquilo. Provavelmente eu vou vir no podcast e vou falar, puta, hoje eu vi um cara no elevador, deu vontade de dar um soco no bolo dele. Eu vou admitir aquele pensamento e para não agir e para não me identificar com ele. O simples fato de você admitir que tem o sentimento é algo chamado de sublimação. Você sublima o sentimento por admitir que há em ti. Isso. E isso, de alguma forma, é terapêutico. Porque você evita de ir ao ato de fato. Mas ainda há aquela vontade em ti. Você está sempre reprimindo a vontade. Sempre que aparecer um gatilho externo a ti, você vai sentir a vontade em si. Então, tu conhece o Louis C.K.? Sim. Eu aprendi isso com ele num vídeo que tem dele fazendo um tributo ao George Carlin.
que ele fala que ele tava com um texto há muito tempo, de 1 hora. Ele tinha 1 hora de piadas que ele tava, sei lá, 5 anos com aquele mesmo texto. Ele não aguentava mais fazer, só que ele não sabia como criar mais. E aí ele ouviu uma entrevista do George Carlin falando que era pra tu começar a admitir pensamentos que tu tava reprimindo, que tu não queria admitir que tu tinha. E aí o Louis C.K. criou a piada de que ele, depois que ele teve as 2 filhas, ele passou a entender por que as pessoas jogam um bebê no lixo. Ele conseguiu criar essa piada nesse momento que ele entendeu que ele podia admitir esses pensamentos horríveis. Perfeito. E aí ele foi nessa, tanto que o humor dele é completamente autorreflexivo, autodestrutivo e com aquela honestidade brutal, né? Então ele vai naqueles pensamentos que são errados, que não era pra gente agir no mundo, mas ele admite e isso é engraçado, por algum motivo, né? Sim, porque esse lado desse humor mais pesado tá em algo chamado sombra. Todos nós reprimimos esse tipo de pensamento, mas todos nós nos identificamos com o pensamento e isso faz o humor ser humor. Entende? O humor, ele é uma manifestação da sombra do ser humano. Porque a gente precisa desse alívio cômico pra não destruir tudo, cara. O Jung falava de comédia? Quem falava mais de comédia era o Freud. Ele fala que por meio de alguns atos verbais, algumas piadinhas que a gente conta, a gente comete um mecanismo de defesa do ego chamado xiste. Xiste é falar a verdade em tom de piada. É o que um humorista faz o tempo todo. Exatamente. O problema é quando a gente se mantém num relacionamento em tom de piada. Quando a gente mente pra nós mesmos a vida inteira em tom de piada. Esse é o problema. E é bom falar que não é a verdade universal. É uma verdade... Uma verdade individual. Individual, interna, né? Então, esse é o caso que aconteceu com a gente. Que a gente tava brincando com o negócio de cuidar pra não ser gay. A gente tá... Meio que todo mundo deve ter pensado em algum momento assim, olhou pra um amigo e falou, pô, a gente tá sozinho aqui. Será que tem alguma coisa aqui acontecendo? Mas isso tá lá no fundo. A gente vem e admite isso e todo mundo ri porque existe uma identificação ali. Sim. Só que o pessoal não consegue compreender isso. É uma identificação oculta que todo mundo tem, que todo mundo ri. Mas na hora de assumir que riu, vem uma repressão. Porque o que a sociedade vai pensar de mim se eu tivesse rido disso? O que a sociedade vai pensar? Então eu reprimo essa risada que eu daria e eu ajo te reprimindo porque você causou em mim esse sentimento de achar algo negativo engraçado. Um pensamento meu que eu não queria pôr no mundo engraçado. Então vem e fala, não, mas não é assim.